Escudos de clubes são marcados por símbolos, pelos próprios nomes dos times e muitas vezes por animais. Muitos animais mesmo, de lobos até aves em cima de bolas. Porém, uma coisa que a gente vê muito pouco são seres humanos estampando os escudos dos clubes. E quando a gente vê uma pessoa ali, a gente pensa que, pô, pra ela ir parar no brasão do time é porque ela era muito importante, né? Então hoje a gente separou clubes que tem seres humanos no seu escudo pra explicar a origem de cada um. E cara, tem história envolvendo o Cristiano Ronaldo, as Olimpíadas, mitologia grega, o Popeye e o Pato Donald, playboyzada e até uma treta com um circo do século XIX. Esse vídeo tá bom demais, rapaziada, então vamos começar diretamente com o clube mais famoso desses que estão aqui, que é, obviamente, o Ajax. Tu olha pro cidadão ali no logo do Ajax e fica parecendo que ele é o quê? Um duende? Tipo com aqueles gorros de Natal, sabe? Ou, sei lá, um paladino no mato ali, parece uma espécie de Robin Hood. Esquisito, né? Pois, na verdade, não é nada disso. Ele é um guerreiro cujo nome vocês conhecem, porque, pra surpresa de 0 pessoas, o cidadão retratado no logo é Ajax, o Grande, que não só ilustra o logo, como também é o nome do clube, né? Na mitologia grega, o Ajax foi um guerreiro grego gigantesco, com um físico pique montanha do Game of Thrones, sabe? Que lutou na Guerra de Troia. E a gente sabe que ele foi um herói da mitologia grega, porque ele apareceu no famoso livro Ilíada, escrito por Homero há uns 1300 anos atrás só. Uma obra que literalmente mudou a história da literatura. E pra temporada 2025-26, o Ajax voltou a usar o seu logo antigo. E nesse fica mais claro que o homem tá ali trajado com armadura e tudo, né? Pronto pra quebrar qualquer troiano na porrada. E se tiver alguém aí assistindo de Troia, que me perdoe. Não dá pra agradar gregos e troianos, né? Porém, existe uma parte mais sinistra disso tudo. Afinal, depois de eu contar essa história toda, você pode estar se perguntando: mas por que diabos um clube de Amsterdã tá fazendo uma homenagem tão grande a um herói da mitologia grega? Bom, diz a lenda que o Ajax lutou diversas batalhas e nunca perdeu. Ele faleceu tirando a sua própria vida, ou seja, ele nunca deixou que um inimigo fizesse isso em batalha. Portanto, vem daí a ideia, um clube invencível como o Ajax mitológico, entendeu? E até faz sentido porque o Ajax tem na sua história uma temporada digna dessa lenda. Foi na temporada 94-95 quando o clube holandês foi campeão não só da Champions, como também do holandesão de forma invicta, sem perder uma partida somando os 2 campeonatos. Então tá valendo, né? Outro clube que a gente vai falar que tem um cidadão ali no seu logo de forma bem proeminente é o Sparta Rotterdam. Eu vou falar do logo, mas primeiro do nome. Por que Esparta, mesmo sendo um clube holandês? E a explicação é bem simples. Enquanto em vários lugares do mundo o futebol veio da classe trabalhadora, na Holanda foi diferente. Geralmente só os ricos tinham tempo para conseguir fazer esportes. Então o Sparta Rotterdam foi fundado em 1888 por um grupo de adolescentes playboys, tá? Que eram fãs do filme 300. Não, tô brincando, claro, mas esses adolescentes tiveram uma educação de elite e eles aprendiam grego e latim. E aí, pra mostrar pra todo mundo que eles eram super educados, de classe alta, que estudavam línguas estrangeiras e tal, eles usavam essas palavras que ninguém mais conhecia, sacou? E não foi só o Sparta, né? A gente falou do Ajax aqui, que vai mais ou menos na mesma linha. E ainda na Holanda, a gente tem o Heracles, o Excelsior e o Vitesse, por exemplo. Todos inspirados na mitologia grega ou no latim. A inspiração era tanta que o Sparta Rotterdam começou como um clube de cricket. E ainda lá no século XIX, tem registros de que eles enfrentaram e derrotaram um outro clube que atendia pelo nome de Aquiles. Então sim, o Sparta Rotterdam é nomeado em homenagem à cidade-estado grega de Esparta, que foi sempre associada aí com a força bruta e o poderio militar. Com isso tudo dito, a gente pode finalmente explicar o logo, né? Aí você pode ver que tem um cidadão ali que é quem? É o rei Leônidas dos 300 de Esparta? Não. Ele é um dos 300 pelo menos? Também não. Ele é pelo menos um guerreiro aleatório qualquer ali? Não. Então eu contei essa história inteira do Esparta meio que pra nada, porque o cidadão no logo ali é só um jogador de futebol genérico mesmo, usando o kit ali, o uniforme do clube. Porém, tem uma história muito bacana envolvendo esse desenho, beleza? A arte original foi feita em 1906 pelo Willem van Hasselt, um artista que foi jogador de futebol e atacante do próprio Sparta Rotterdam. Aí parou de jogar, virou desenhista, inclusive um pintor bem interessante, e depois idealizou esse logo. Então tu imagina, sei lá, o Vini Júnior se aposenta do Real Madrid, vira artista
Atalanta e desenha o novo logo do clube. Seria insano, né? E eu juro pra vocês que a gente vai ter histórias que saem da mitologia grega, mas a gente tem que falar mais uma aqui, porque esse caso é excelente. A gente vai falar diretamente da Atalanta, que tem esse escudo... Não é esse. Agora sim, esse logo da Atalanta tem essa senhora ali com longos cabelos, que me lembra muito a marca de shampoos Vela. Inclusive é igualzinho, tá? Mas enfim, essa senhora aí não é uma figura genérica não. Ela tem nome e ela é chamada de... Atalanta. Pois é, e aí que a gente vai pra mitologia grega, porque Atalanta foi uma heroína conhecida especificamente por ter um físico brutal. Ela era caçadora, lutadora e corredora, uma mulher forte que não temia nada nem ninguém. Inclusive na mitologia, a Atalanta disse que só se casaria se fosse com um homem que conseguisse vencer dela numa corrida a pé. E caso contrário, né, se o pretendente perdesse dela na corrida, ela mataria ele. Doideira, né? Porém a história fica ainda melhor e entrelaça os destinos da Atalanta e do Real Madrid. Isso porque um dia a Atalanta casou com o Hipómenes. Bom pro casal, né? Parabéns pra eles aí. Porém eles estavam tão empolgados, né, com a sua lua de mel, digamos assim, que eles entraram num templo dedicado à deusa Cibele e lá fizeram uma longa sessão do mais puro e belo amor. Só que a Cibele não gostou, tá? Essa deusa aí ficou indignada, transformou os dois em leões e condenou ambos a carregarem a carruagem dela pra toda a eternidade. E aí tu fala, pô, legal e tal, mas o que isso aí tem a ver com o Real Madrid, né? Quando o Real Madrid ganha um título, eles vão comemorar aonde? Na tradicional Praça Cibeles, em Madrid. Nessa praça tem uma escultura, que vocês estão vendo. Nessa escultura tem uma senhora sendo carregada por dois leões. Aí você já ligou os pontos. A senhora em cima da carruagem é a Cibele e um dos leões é a Atalanta. Pô, se você não acha essa história fantástica, cara, não sei o que vai te empolgar não, velho. Inclusive, o Sérgio Ramos simplesmente acabou de lançar uma música chamada Cibeles, falando da saída dele do Real Madrid e mostrando a estátua sendo destruída no videoclipe. Então, como vocês podem ver, não é à toa que nos tempos recentes Real Madrid e Atalanta se enfrentaram algumas vezes e o Real Madrid tem 100% de vitórias nesses confrontos. E da mitologia grega a gente vai falar diretamente de um clube grego, o Olympiacos. E aí você já fica, calma. Então quer dizer que esse cara, no logo do Olympiacos, é o Teseu, é o Perseu, ou talvez é o Poseidon. Mas pode ficar tranquilo que apesar de ser um time grego, a história aqui é um pouco diferente. Você pode ver que a grafia do nome do clube, Olympiacos, lembra um pouco Olimpíadas. E não é à toa. É exatamente porque as Olimpíadas surgiram na Grécia e o nome Olympiacos é uma homenagem a isso. Significa algo como olímpico. O que nos leva ao escudo, que tem ali nada mais nada menos do que um atleta genérico, mais precisamente um jovem olímpico vencedor de alguma modalidade. E como é que eu sei que ele é vencedor de alguma coisa? Vocês estão vendo que ele tem uma espécie ali de arco de folhas na cabeça, né? Mas que diabos é isso aí? Na época do surgimento das Olimpíadas lá atrás, o símbolo máximo ali de vitória e conquista ainda não era uma medalha de ouro, mas sim uma coroinha de oliveira, feita ali com galhos de uma árvore de azeitona, né? E finalmente então saímos da mitologia grega, rapaziada, e vamos falar aí do novo queridinho do futebol europeu, o clube cipriota Paphos FC. Eles são bem jovens, né? Surgiram apenas em 2014, depois da unificação de outros clubes, mas conseguiram classificar para Champions da temporada 25-26, um feito histórico. E aí tu olha pro belo escudo do Paphos e tu vê ali o Cristiano Ronaldo. O que o CR7 tá fazendo ali? Né? Ou se não for o Cristiano, parece talvez tipo um jogador genérico do FIFA, sabe assim? Mas de genérico ele não tem nada. É uma figura muito importante com uma história fantástica. Acontece que o Chipre foi colonizado pelos gregos pela primeira vez há cerca de 3.500 anos. E desde então, eles foram conquistados por tudo que é povo, tá? Os egípcios, os persas, o Império Romano, o Império Otomano e por aí vai. E até bem recentemente, eles não eram independentes. O Chipre passou grande parte do século XX sob domínio do Império Britânico. E nisso entra um adolescente corajoso chamado Evagoras Palikarides. Ele foi um revolucionário cipriota que com 15 anos de idade não estava nada satisfeito com essa situação toda. Eis que em 1953, na cidade de Paphos, estava rolando ali publicamente uma festa, né, para celebrar
a coroação da rainha Elizabeth II. E o que o nosso herói Evagoras fez? Bem afrontoso, pegou uma bandeira que tinha sido erguida, né, do Reino Unido, derrubou a bandeira e depois rasgou na frente de todo mundo, um gesto muito marcante na época. Um tempo depois, quando ele tinha 19 anos, o Evagoras foi condenado e executado por posse de armas de fogo, o que gerou comoção no país e tornou ele como um símbolo de resistência contra o domínio colonial britânico. Até hoje o Evagoras é um símbolo importante no Chipre e, portanto, o Paphos FC tem desde a sua fundação o rosto dele bem proeminente ali no seu escudo. E inclusive, antes mesmo do Paphos nascer, um dos clubes predecessores já tinha ali essa bela face no seu brasão, com o detalhe de que tu pega o escudo do Paphos e, cara, a cara dele, o rosto, tá igualzinho como ele era na vida real, né? Tem essa foto que mostra assim, ó, perfeito. Agora a gente chega num clube minúsculo que ganhou muito protagonismo nos últimos anos, o Bournemouth, que saiu lá das divisões inferiores da Inglaterra para se consolidar como um bom time de Premier League. E o homem por trás dessa ascensão atende pelo nome de Ed Howe. Exatamente, o Ed assumiu o Bournemouth como técnico quando eles estavam na 4ª divisão e subiu com os caras até a 1ª. Um trabalho nada menos que brilhante e espetacular. Portanto, quando a gente olha para o escudo do Bournemouth, tem uma figura humana ali que até lembra bastante o estilo daquela da Atalanta, né? E a gente fica se perguntando, é uma homenagem ao Ed Howe? Então, não senhor. É alguma outra divindade grega então? Uma espécie de rei de Bornos, nascido da boca do vulcão que deu origem ao nome da cidade de Bournemouth? Também não. Na verdade, o cidadão ali atende pelo nome de Dick Dowsett, que jogou pelos Cherries entre 1957 e 1962, marcando 79 gols pelo clube, que jogava na 3ª divisão da época. Ou seja, o Bournemouth tem no seu escudo um ex-jogador. Muito legal, né? Imagina se o Tottenham fizesse, sei lá, um escudo que fosse o Son Heung-min em cima de uma bola. Mas calma que eu tô encontrando uma coisa meio curiosa aqui, né? Esse Dick, ele jogou só 5 anos no Bournemouth. Não é tanto assim, né? Ele não ganhou nenhum título e não ajudou a mudar o clube de patamar. Ele fez 79 gols, que é uma marca de respeito, porém na 3ª divisão inglesa. E tipo, é menos gols que o Gyökeres marcou pelo Sporting em 2 anos de clube. E tu não vê nenhum sportinguista torcendo pra que o clube mude o escudo pra botar a cara do Gyökeres lá, assim, né? Então o que esse Dick fez pra merecer estar no logo do Bournemouth? Bom, a história é um pouquinho complexa, tá? Mas basicamente quando ele aposentou, depois ele virou diretor comercial do clube. E ele queria fazer uma mudança completa na imagem do Bournemouth na época. Então a primeira coisa que ele fez foi mudar o nome do clube para AFC Bournemouth, para que em qualquer lista em que os clubes de futebol tivessem ali por ordem alfabética, o Bournemouth estivesse sempre lá em cima. Outra coisa que ele fez foi pegar emprestado as cores do Milan, e é por isso que o Bournemouth usa esse preto com vermelho. E a terceira atitude dele era fazer um novo logo. Aí ele bateu numa empresa de design lá, contratou os caras, e eles precisavam de uma imagem para se basear, para ter uma ideia do que fazer pro escudo, né? E aí diz a lenda que usaram uma foto do próprio Dick cabeceando uma bola, já que ele era o diretor comercial do clube, mas nos tempos de jogador, diz a lenda que ele era muito bom pelo ar, era um craque do jogo aéreo. E é assim que ele foi parar no escudo. Basicamente ele só emprestou a sua silhueta para essa equipe de design, e aí os caras usaram, né, se inspiraram naquilo ali, e o bicho ficou imortalizado então na história do Bournemouth para sempre. De qualquer maneira, eu olhei algumas listas assim daquele tipo 500 clubes mais importantes da Europa e tal, e eu posso garantir para vocês que o Bournemouth é o único que botou um ex-jogador no seu brasão. Se a moda pega, hein, como é que poderia ficar o logo da Inter de Milão, por exemplo? Ou o do Manchester United, já pensou? Agora vamos pra Itália pra falar da simpática Sampdoria, que tu puxa o logo ali e parece que tem o Popeye, né, no logo, ou parece na real a silhueta do 2D do Gorillaz. Mas não é nada disso, né? Pra entender quem é essa figura, a gente tem que localizar a Sampdoria. É um time de Gênova, uma cidade portuária que foi importante rota marítima de comércio por séculos e continua sendo até hoje. Portanto, para ilustrar essa história da cidade, né, que é baseada na navegação, a Samp colocou ali a figura de um marinheiro, que tem até nome, é o Battiatia.
Esse nome é uma versão estilizada de Batista, em homenagem a João Batista, uma figura importante do cristianismo que é considerado o santo padroeiro dos navegantes e também da cidade de Gênova. Portanto, não é o Popeye não, mas é sim um marinheiro e a inspiração vem sim de um desenho, porque o design do marinheiro ali foi obtido diretamente de uma história em quadrinhos do Topolino, que é o nome italiano para o personagem que você conhece como Mickey Mouse. Tem até a imagem do quadrinho, vocês podem ver aí, basicamente o logo da Sampdoria veio da cabeça do Pato Donald. E eu não tô nem brincando, cara. Que loucura, né? Agora a gente vai pro último da lista e que também é o mais polêmico, né? O Ghent da Bélgica. A gente olha o logo ali e vê que tem um indígena gigantesco, bem imponente, usando um cocar lindão. E aí na hora você pensa, tá, pera, mas o que a Bélgica tem a ver com indígenas? Nada. Só que a história fica muito maluca porque ela envolve um estadunidense do final do século XIX. O homem se chamava William Cody, mas ele ficou conhecido como Buffalo Bill. Ele organizava uns espetáculos de faroeste, que era como se fosse um teatro ou um circo, algo assim, né? E fez tanto sucesso com isso daí, que ele começou a viajar o mundo pra fazer as suas apresentações. E aí é só tu juntar os pontos, né? O Buffalo Bill, no final do século XIX, começo do século XX, tá falando sobre faroeste. Ele tá falando sobre o encontro com a população local, nativa americana. Ele tá falando ali do assassinato desses povos indígenas e foi fazer esse espetáculozinho dele lá em Ghent, na Bélgica. E na época os belgas não acharam isso terrível, eles acharam empolgante. E resolveram adotar então a figura de um chefe indígena no seu escudo. Obviamente naquela época não tinha problema, só que a sociedade evolui, a gente passa a enxergar as coisas de outra maneira e ainda bem que é assim. Então o fato do Ghent continuar usando esse chefe indígena no seu escudo e também ter, por exemplo, um mascote indígena, né, gera bastante polêmica atualmente. Diversas organizações já se pronunciaram publicamente pro Ghent abandonar esse símbolo, porque segundo eles estigmatiza e degrada a imagem dos indígenas. E muitos belgas também se incomodam com isso, tá? Isso porque a Bélgica tem um passado colonial sangrento e muitos lá hoje em dia querem se redimir e se afastar de qualquer ação que seja baseada na segregação e no preconceito. Então tem pressões de vários lugares pro Ghent fazer alguma coisa, né? E recentemente a gente viu isso acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, quando um time de futebol americano chamado Washington Redskins mudou seu nome porque ele continha uma palavra considerada ofensiva para com os indígenas. O New York Times publicou uma matéria bem grande sobre esse assunto e questionou, né, o uso dessa figura pelo Ghent até hoje. E no site do próprio Ghent, eles têm lá escrito que eles reconhecem os debates em torno desse tema e dizem que estão atentos à situação, mas por enquanto não fizeram nada. E é curioso porque alguns clubes fazem mudanças nos seus escudos por motivo nenhum, simplesmente porque querem, né? E aí quando um clube tem um motivo real, verdadeiro, sério pra mudar, aí não muda, pô. Complicado, né? Mas olha só, nessa de escudos, você sabe por que o Tottenham tem um galo em cima da bola? Você sabe por que o Borussia Dortmund tem um BVB escrito bem grande? Ou por que tem uma frase em latim no escudo do Benfica? A gente já fez outro vídeo justamente explicando o significado dos escudos dos principais times europeus. Tá muito bacana, muito interessante, vale a pena você clicar aqui e assistir também, beleza?